Olá, sejam muito bem-vindos ao Redcast, o podcast do Grupo Rede, do qual eu tenho a honra de ser anfitriã. Eu estou aqui hoje, gente, com nada mais, nada menos que Camila Gomes. Coloquei aqui suas especificações, né? Porque são muitas. Uma super mulher, esposa, mãe, filha, grande empresária na CT Multas. Agora, peraí. Escritora, serva de Deus, que tem uma história muito desafiadora, né? De muita resistência, né, Camila? Sim. De muita resiliência. Sem mais delongas, Camila Gomes, seja bem-vinda. É um prazer, gente. Obrigada pelo convite, acima de tudo. E é uma honra estar aqui, vencendo a timidez, né? Falando um pouquinho de mim, da minha história. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Vamos orar para a gente Vamos. começar. Senhor, muito obrigada por esse dia que o Senhor nos proporciona. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, por essa porta aberta. Obrigada pela vida da Camila. Que o Senhor possa conduzir tudo o que vai ser dito, Senhor. Que o Senhor tenha um espaço para falar, Deus, e trazer direcionamento para as nossas vidas, para os nossos negócios, para a Tua glória. Amém. Bom, Camila por Camila. Quem é Camila Gomes? Camila Gomes é uma mulher que ama a família acima de tudo, que ama a Deus com muita fé, que tem muita fé mesmo. Tímida, sou muito tímida, não gosto de aparecer. Acho que é a primeira vez que eu venho a um programa parecido ou falar em público. Eu sou muito dos bastidores. Muito trabalhadora, mas muito dos bastidores. E vamos direto ao ponto, então. Vamos. Como é que foi ser exposta em rede nacional, Camila? Conta pra galera aí esse processo. Então, para mim, que sou tímida, que não gostava, na época, de me abordar na internet, e a minha empresa, na época, eu não colocava meu rosto em nada, era só posts, né? Nunca tinha falado com ninguém. Ver o meu rosto exposto, ainda mais, né, diante de mentiras, né? Mentiras, suposições sobre mim, foi muito difícil. Muito difícil, porque a gente começa a ver a internet falando mal, pessoas duvidando do seu trabalho. Ali a empresa tinha mais ou menos 4 anos. Então, foi muito difícil. Como é que foi o surgimento da empresa? Eu e meu marido... Meu marido, ele perdeu a CNH dele por excesso de multas. E, com isso, ele ficou com uma pena de 10 anos sem dirigir. Porque o Detran, você tem que ficar 2 em 2 anos. Cada vez que ele cumprisse, viria mais 2. Então, 10 anos sem dirigir. A gente não tinha condições de pagar um advogado na época, porque era um valor muito, muito caro. E eu vi que ele podia se defender. Então, eu estudei o Código de Trânsito, comprei um curso muito barato, na época foi R$40, e consegui montar uma defesa, né, em cima de uma cláusula para o meu marido. E aí a gente conseguiu derrubar esses 10 anos. Dentro de 6 meses, ele voltou a dirigir. Então, como o processo dele de cassação era o maior do Detran, a multa era bem mais fácil. Daí a gente começou a... Primeiro eu recorria, depois os clientes pagavam quando viu o resultado. Então, foi assim que começou. De algo que aconteceu ruim com a gente conseguiu E modificar. o que você está falando, Camila, assim, faz total sentido. Seguindo uma ótica cristã sobre o papel da mulher, né, como auxiliadora. Eu acredito que no seu lugar muitas esposas estariam reclamando dos maridos, espraguejando. Que tomava muita multa, né? Você não dirige direito. Olha isso, olha aquilo, agora a gente tem que pagar. E aí você foi correr atrás para defender. Enquanto você fala assim, eu lembro de Abigail, que foi essa mulher, né, que tomou as dores ali de Nabal e salvou sua casa inteira. Então, que exemplo, gente, que testemunho. Era a única fonte de renda dele. Hoje em dia, antigamente o Uber não era tão, né, os apps não eram tão grandes, né? Ele trabalhava em comunidade como mototáxi. Mas o meu pai sustentou a nossa família sendo motorista de caminhão. Então, eu sabia o quanto a CNH, né, é importante para muitos motoristas. Então, para ele, a gente não tinha... Ou era isso, ele só tem a 5ª série, né? Não tinha outro tipo de trabalho, não tinha carteira assinada. Ou era isso, ou era isso. Então, foi. Sim, então a empresa surgiu de uma necessidade, né? Uma necessidade pessoal mesmo, ali até de subsistência. Sim. Né? E aí vocês começaram a empreender com a CT Multas. O que de fato faz a empresa? E aí a gente já aproveita para falar, antes de você responder, dos nossos patrocinadores. Estão ali na tela. Grupo Rede, né? Nossa agência editora que está por trás desse podcast. Valadão e Vilar Advogados são os nossos patrocinadores. Um escritório incrível de advocacia. Plenas Semijoias, que está aqui
alguns minutos eu já compartilho com vocês o que essa maleta está fazendo aqui. Michele Rocco, minha maquiadora, que inclusive está aqui comigo, responsável por essa pele. Coisa linda, gente. Gosfit, comida saudável. Inclusive, tá aqui. Gosfit mandou para você. Ai, já que pode experimentar. máximo. São lanches fitness. Eles não têm apenas lanches fitness, né? Na verdade, também marmitas, combo para a família inteira. A gente vai falar já da sua família, você tem uma família bem grande. Bem grande. Quem sabe não se tornam aí consumidores. Eu já estou de dieta, com certeza. A gente vai ser, com certeza. Que legal. E CT Multas, que é a empresa da qual você está falando, que está patrocinando o Redcast. Fala um pouquinho do que a empresa faz. Então, vamos lá. A gente começou falando da exposição, a gente já volta para essa pauta. A gente depois passou aí para o entendimento de como surgiu a empresa. Então, acredito que como qualquer empreendedor, né, os negócios nascem de uma necessidade. Né? O empreendedor, ele tem essa missão de trazer solução para os problemas, né? Então, a sua mente aí, com certeza, é programada como a mente de uma boa empreendedora, não aceitou aquela quebra, aquele fracasso, né, iminente, e rapidamente propôs solução. E surgiu uma empresa que propõe que tipo de solução para os seus clientes? Então, na época, eu estava vindo do comércio, né? Eu fui 15 anos do varejo, então eu tinha aquela rotina de shopping, que é bem maçante, né? De trabalhar a semana toda. Meu filho já tinha 5 anos e o meu sonho naquele momento era trabalhar em casa. Então, se eu pudesse trabalhar em casa, no computador, era meu maior salário. Então, eu comecei a recorrer às multas, né, das pessoas, cobrando um valor que eu pensei no nosso bolso. Eu queria atingir o tipo de cliente que a gente era, um cliente que não tinha muito dinheiro financeiro naquele momento, que não poderia pagar um advogado. E aí a gente começou a cobrar, na época, R$25 para fazer tudo. Recorrer à multa, acompanhar o processo, dar entrada. Então, meu marido ia trabalhar já passando nos postos, dando entrada, e eu ficava ali, dando entrada e acompanhava, dando entrada. E isso ninguém fazia, né? Era muito, muito caro. E a gente começou assim, falei, bom, eu tô focando em quem trabalha com a CNH. A pessoa já tem que, né, fazer tantas coisas. E ainda em si pagar caro na multa não dava. E isso estourou assim muito rápido, muito rápido. Eu tive que chamar minha irmã para começar a trabalhar com a gente, e aí já virou algo que era eu e meu marido. Aí eu já falava com o cliente, ela já montava os processos, ele entregava. Uau. E assim foi crescendo muito rápido, porque o valor era muito simbólico para o trabalho que a gente oferecia. E não importava se a pessoa só trabalhava com a CNH, ou se ele era policial, ou se ele era médico, não importava o valor, qual era, o quanto ele ganhava. Sim. Eu cobrava aquele valor. Poder aquisitivo. Não importava. E isso acho que foi muito importante. Hoje em dia, eu tenho um poder aquisitivo maior. Eu não gosto que as pessoas me cobrem pelo que eu posso pagar. E não me importa o quanto eu acho que o trabalho tem que ser bem feito. Não importa. Independente de quanto ele pagou. Então, a gente tenta trazer muito isso. Eu não sei. Ainda é online. A minha empresa ela já abriu uma física, mas é online. Então, eu não sei com quem eu estou falando. E às vezes, a gente atende pessoas, né, super... Sim. Até atores, atrizes, a gente já recorreu. Não vou falar nomes, mas eu acho muito legal isso. E cobrando o mesmo valor. É incrível isso que você está trazendo, porque eu tenho a minha agência e eu já tive um prestador de serviços que me cobrava, né, de acordo com o domicílio do meu cliente. Ele perguntava. Hoje, ainda, meu domicílio em Campo Grande, então, se passasse do túnel, se ele descobrisse, ele cobrava, não era o dobro, era 10 vezes mais, assim. Absurdo. Então, eu acredito que isso que você está trazendo é de uma honestidade, assim. Eu acho. De uma hombridade, sabe? Isso é ética. E eu acredito que nós, como mulheres cristãs, podemos trazer esse case como exemplo, porque se você tem uma tabela bem estabelecida, não cresça o olho. Não cresça. Acho que Deus vai te multiplicar os clientes, que seja. Não vou ganhar em um. Ele foi multiplicando. Acho que ele viu o seu coração, a sua inclinação, ele a falou, generosidade. Já que você não está querendo ganhar muito, porque... Nossa, incrível. E aí foi muito legal. Como o nosso valor era muito abaixo, os nossos concorrentes, que deveriam ser concorrentes, virou nossos associados. Os despachantes falaram, poxa, então eu estou gastando tanto para recorrer, eu vou te pagar. E aí eles cobram muito a mais.
Não importa o quanto eles cobram, Sim. eles me repassam, mas isso deu um boom absurdo também na minha empresa, porque a maioria, acabou que eu tenho vários vendedores no Rio todo, sem eu mesma precisar abrir as lojas, né? E muitos deles abriram loja muito primeiro do que eu, porque eles cobram muito a mais. Mas, assim, são advogados. Eu falo, poxa, eles se formaram, né? Eu não sou formada. Sim. Eu sou apenas uma, né, pessoa simples e normal que estudou o Código de Trânsito. E isso é muito legal. A internet te dá isso, sabe? Se você quiser, você muda a sua história. Não importa, eu não tenho faculdade. Eu não tinha também. Naquele momento, não. E o Senhor me abençoou de uma forma que eu fico, nossa, a gente ganha mais do que, de repente, se eu fosse formada, Sim. sabe? Então, ele te coloca em lugares que você nunca poderia sonhar. Isso para mim, é muito gratificante. E isso a partir de uma inclinação à generosidade. A Bíblia diz, em Provérbios 11:25, que o generoso prosperará. Quem dá alívio ao outro, alívio receberá. Amém. Então, você viveu e vive aquilo que está na palavra. Então, tá. Então, diante disso que aconteceu, essa empresa fluindo, família junto. Isso. Família Hoje, junto. Já vou entrar nesse assunto, porque, pra mim, assim, quando eu fiquei sabendo... Meu Deus, quantas pessoas moram com você, Camila? Hoje, atualmente, mora 12 pessoas na casa. Gente, 12 pessoas. 12 pessoas. E, como eu uma vez comentei com você, a casa é muito grande, né? O Senhor nos abençoou com uma casa muito grande no condomínio. Quando eu falo que eu tenho muita fé, eu morava perto desse condomínio, numa comunidade. Nessa mesma rua, de um lado é a comunidade, que se chama Estrada do Quitite, era onde eu morava. E do outro lado, é uma rua de condomínios maravilhosos. Então, quando a gente era criança, não tinha parquinho, nada disso. A gente tinha que ir para lá, para brincar. Sim. Então, eu ia para esse condomínio para brincar. E eu olhava aquelas casas e ficava, meu Deus, como faz para morar numa casa dessa? Né? Como será? E ficava sonhando e sonhando. Quando eu tive a oportunidade de me mudar, aí eu falei para o marido, eu quero morar lá, naquele condomínio. Eu cresci aqui, porque assim eu não fico longe da família, não ficava longe das minhas tias, todo mundo mora lá. Enfim, o Senhor foi e concedeu, né, esse milagre. A gente mora lá de aluguel, né, mas ele paga todo mês, então eu considero que é minha, né? É isso. E a gente mora lá nesse condomínio maravilhoso. E aí a casa é muito grande realmente. Meu marido teve a ideia de trazer meus pais. Com isso vieram os irmãos mais novos e aí veio minha cunhada. E agora mora 12 pessoas. E é maravilhoso morar com eles. É como se a gente estivesse de férias o ano todo. Não tem quando você viaja com a sua família de férias? Sim. A sensação é essa. É maravilhoso. Porque se a gente quer se divertir, a gente desce para poder ir para a piscina. Se a gente quer... Ontem, por exemplo, minha cunhada chegou, fez uma pipoca gourmet que ela aprendeu com a sogra. E compartilhou com a gente. Olha que legal. Imagina. Uau. Né? A gente queria um docinho de noite. Olha o que eu aprendi. Aí a gente já comeu, já ficou feliz. Então é muito assim, legal. Ouvindo tudo isso e fazendo uma leitura rápida, como tudo que você está trazendo para nós conflita com o que a gente vive hoje como sociedade, porque a sociedade cada vez está mais isolada, né, Camila? Sim. E você trazendo essa perspectiva de eu moro num lugar com 12 pessoas e parece que eu estou de férias o ano inteiro. Eu acho que para muita gente isso não seria possível, uma vez que as pessoas querem se isolar, elas não querem ter relacionamento. Talvez impactaria a privacidade. A gente já vai falar do seu casamento, né? Que com 12 pessoas, como é que funciona isso? Mas, assim, enxergar o quanto a sua generosidade é latente, algo assim, muito visível em você, né? Ao ponto de agregar gente para dentro de casa, né? Acredito que a maior parte do investimento financeiro para que essas pessoas se mantenham lá de vocês... Tudo é nosso, porque a gente entende a gente entende o que Deus nos abençoou, então a gente não pede nada. Não tem aluguel dividido. Mas é dividido? Não é dividido. Nada é dividido. Todo o custo é nosso. É muito importante frisar aqui que CT Multas é Camila e Thiago, meu marido, né? Ele não está aqui hoje, mas ele tem um coração tão próspero quanto o meu. Então, quem convidou os meus pais, porque eu não ia ter essa audácia. Vamos trazer meus pais para morar. Eu queria morar lá. Óbvio que tudo que é meu, eu já pensava no final de semana chamar a família, né? Aquele lugar ali ia ser o nosso lugar de festas. Mas ele falou, que tal chamar seus pais para morar aqui com a gente? Porque, né, eles são tão... A gente vai poder cuidar deles, eles já estão ficando, né, mais... E eles são maravilhosos. Aí, nessa foi uma ideia dele, eu não teria essa coragem, sabe? Até, assim, muitas coisas que eu gosto dele... Ele me ama, óbvio, me admira, e tudo que ele pode fazer para me fazer feliz, ele faz. Então, chamar irmão... A minha irmã, quem chamou foi ele. Eu até brinco, eu falava, não, a minha irmã não terminou o 1º grau. Ela teve filho com muito cedo, com 15 anos. Eu falei, a Carol não vai saber fazer isso. E ele não, seu irmão vai saber.
era muito nova, né? Ele confia nas pessoas assim Ele como você. confia, acho que ele confia até mais do que eu. Eu tinha um pé atrás com a Carol, que hoje em dia ela é meu braço direito na empresa, ela tá aqui. Carol ali. Mas ele chamou ele, não, a sua irmã, ela é... Vale chorar, hein, Carol? E hoje em dia ela toma conta de tudo. Se eu tô aqui, ela tá lá me ajudando. Isso é muito bom. A gente começou a chamar os improváveis, não os que têm faculdade, não os que estão com as portas abertas, mas os que não teriam as possibilidades. Nossa, é exatamente o que Davi fez quando chamou os seus valentes, né? Eram os endividados, os possivelmente fracassados. E essa relação com Camila e Tiago, como é empreender com o marido? Coloquei isso aqui na pauta e gostaria também que você trouxesse aqui um conselho para as mulheres, né? Sobre seus casamentos. Você casou... recentemente a gente fez a festa. Recentemente a festa, né? Já são casados há um tempo, mas assim, fizeram aí toda a parte de celebração recente. No começo, a gente estava um pouco afastado. Eu sempre fui da igreja, antigamente eu era católica, né? Ele estava um pouco afastado. Então, quando a gente começou a empreender, eu não tive muito discernimento e sabedoria. Então, eu trabalhava muito, trabalhava dentro de casa. Durante muitos anos foi dentro da minha casa. Então, eu não dava muita atenção suficiente pro casamento, eu confesso, né? Era muita informação. Sim. Você é mãe e você trabalha e tudo dentro da sua casa. E você dividir aquilo, para mim, era muito difícil. Com a entrada na ILAM, foi muito bom, porque a gente fez o curso de casal. Nós somos da mesma igreja, a gente é da mesma igreja, então vou falar sobre. Então, lá teve o curso de casal. E quando a gente fez, eu acho que foi muito claro. Né? O papel da esposa, o papel da mãe, o papel da filha. E aí a gente ajustou isso muito bem. Então, como a gente vive uma vida muito intensa hoje, eu falo hoje, no começo foi muito difícil. Porque ele fala, eu sou muito mandona, muito autoritária. Eu sou. Sim. E aí ele, você tá falando com esse tom assim, por quê comigo? Tipo assim, você com ele... Você sabe seu temperamento é colérica? Eu sou sanguínea. Sanguínea com colérica. Então, assim, eu sou muito mandona. Bem impetuosa, né? E ele não gosta depende do tom. Do tom. O problema dele é o tom. Eu posso pedir tudo, ele faz. Mas é o jeito. É o jeito. E antigamente, sei lá... Eu acho que todo marido é assim. Eu acho que todo marido, mas aí é aquilo. Ele falava, olha só, não fala comigo assim. A gente acabava brigando, era ruim. A gente se separou algumas vezes, tivemos algumas crises por conta dessas situações. E quando a gente entrou na ILAM e fizemos o curso de casal, ficou muito claro, a gente hoje tira o tempo de qualidade semanal. Semanal a gente era 24 horas. Nessas 24 horas lá em casa, ninguém entra no nosso quarto, nossos filhos não... É só nosso. A gente deixa o telefone de lado e ninguém, todo mundo sabe que nesse dia nem telefone a gente vai responder. Aí a gente fica, é o nosso momento, a gente vai almoçar fora, ou a gente viaja, ou a gente fica vendo Netflix juntos, qualquer besteira. Que seja só nós dois. Eu não posso ser... Nessa hora, eu não sou... A gente não é nada. Só marido e mulher. Ali, namorados, na verdade. Namorados, nem marido e mulher. Porque a gente não fala nem de questões de filho, nem de trabalho, nem de nada. E isso resgatou muito a nossa paixão. Hoje em dia, a gente é muito apaixonado. Mas a gente entendeu que, para ser apaixonado, tem que ser namorado. Se entrar aquela situação de marido e mulher, já começa a vir... Parece que vem um peso. Sim. Agora, namorado, não. Peso da responsabilidade, de pagar as contas. E com ele... Educar a criança. Exato. Aí já começa a falar, e o filho, você fez isso? Já chamou cobrança. Já. Sim. Não, aí nessa hora... E aí, morar com 12 pessoas é maravilhoso. Por quê? Tá todo mundo ali. Né? Eu não preciso me preocupar com o almoço. Tá todo mundo amparado. Tá todo mundo amparado, tudo organizado. As crianças já estão aí. Eles já vão para a escola, já vão voltar, já vão para o almoço. Tudo organizado. Então... É a rede de apoio, né? Que muita gente rede de apoio. Eu acho que as hoje. pessoas sofrem muito por não ter rede de apoio. Mas o quanto a gente está disposto a pagar por isso. A gente paga. Né? A gente banca ter essa rede de apoio toda. Então, tudo que é nosso, todo mundo desfruta. Mas existe essa ajuda e é maravilhoso. Imagina, você ter 24 horas de folga semanal. É maravilhoso. Maravilhoso. Você não precisa olhar o telefone, que tem pessoas que vai organizar. Gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Meu Deus. E agora, a gente trouxe, então, o Tiago e sua família, né? Você já compartilhou. Agora, eu quero saber como foi a ausência do Tiago e a gente já pode entrar, de fato, na sua prisão, na prisão dele. Antes disso, deixa eu segurar a audiência aqui, tá? Eu queria que você experimentasse aí os quitutes da Águas Fit. Fica à vontade. Enquanto eu vou falar, gente, de Plenas Semijoias, tá? Plenas Semijoias é uma das empresas patrocinadoras aqui do Redcast, ok? E eu sou apaixonada por Plenas Semijoias porque eu tenho uma história com a Renata, né? A Renata já foi minha aluna de mentoria. E na mentoria, Deus
trouxe essa sugestão de que a Renata venderia joias. E rapidamente ela se tornou uma empresária nesse ramo. E, para além disso, hoje tem uma missão extraordinária, que é empregar outras mulheres. Desculpe. Então, não apenas os acessórios, que são maravilhosos, tá? Ela também concede aí às mulheres a oportunidade de pegarem com ela uma maleta dessa, tá? E lucrarem aí até quase 50%. Então, se você tem um estúdio, um espaço, um salão de beleza, você quer lucrar sem ter trabalho? Coloque uma maleta dessa aberta no seu espaço. As mulheres que já frequentam seu espaço vão poder comprar e você vai lucrar. Simples assim, tá? Inclusive, a gente tem recebidos aqui. Quero pedir produção. Minha produção aqui, meu braço direito, minha Juliana. Gente, eu tomo posse das pessoas, tá? Eu digo, são minhas pessoas. Minha Juliana, minha Michele, lindo, tá minha Eliane, é tudo meu. Pedi até uma tesoura aqui para poder não fazer feio, né, gente? Na estreia. Camila tá estreando o Redcast, tá, Sério? querida? É o primeiro episódio, meu amor. Nossa, respeita. Aqui, Deus. gente, ó. Vem num saquinho aqui maravilhoso. Será que eu vou saber abrir isso aqui? Gente, não, ó. Anéis. Que anel com fofo. Eu gosto de abrir assim, na frente da câmera, pra poder Porque já você já vê a mostrar reação. a minha reação Que real lindo, aqui. Gente, que tem um pé aqui, tá? presente. Peraí que eu tô nervosa. Peraí, Camila, só um Ó, eu minuto. abro pra você enquanto você Ai, vê por os favor. outros, tá bom? Vou te ajudar, Isso, então, tá até bom? porque... Enquanto Gente, eu abro, você já vai vendo. Ai, gente, peraí. Esse aqui eu vou E colocar olha agora. que lindo. Realmente, esses anéis. Vou colocar aqui. Não são lindos? Maravilhosos. Olha o tom de verde, que lindo. Não, e o verde combinando Olha, aqui com o a nosso sua logo. unha. Eu vou Nossa, pedir que ajuda para cuidado tirar com esse presente. isso aqui. Que lindo. E vou colocar já os brincos, porque eu já vim sem brinco na intenção de desses recebidos aqui. Obrigada. Será que eu vou saber colocar isso aqui, gente? Ó, o primeiro já foi, tá certinho. Ficou linda, inclusive. Na hora, assim, É mais difícil, né? E você gostou? Adorei, Do com lanchinho? certeza. Eu vou... Só não tô comendo mais porque a boca cheia aqui, né? Mas com certeza eu vou virar cliente. Amei. Não, e eu trouxe estratégico, porque a gente aqui trabalha com estratégia. Assado, É uma recheado. E é fit, Gente, né? eu acho que eu tô colocando alguma coisa errada aqui. Peraí. Não, peraí, já consegui. É uma delícia. É uma tudo. delícia. Eu sou suspeita, Adorei. porque eu consumo Gosto Fit desde 2020. Eu achei que eles tinham só a marmitinha para Não, almoço e tem janta. tudo. E eu acho que o lanche é o que me pega mais. É o lanche, né, de tarde. Não, Sabe? tudo. Tem até coxinha Nossa, que máximo. Coxinha Uma porção fitness muito também. boa. Pronto. Apesar de ser pequenininho, vai ser uma Tô com porção medo muito de quebrar, generosa. Eu sou meio bruta. Tô com medo de quebrar, peraí. Muito generosa. Eu sou suspeita. Eu gosto muito. Com certeza eu vou entrar em contato. Pronto, gente, ó. E agora os meus anéis também. Vou colocar um no meio. E esse aqui eu vou colocar no cantinho. Gente, um P. Não sei se dá pra focar. Dá? Dá, produção? Cristiano tá aqui, Uau, gente. já Gente, eu focou. gosto de explanar o nome de quem tá comigo. Aqui, lindo. Focou, que lindo. Jujuba, muito obrigada. Obrigada, Renata. Obrigada, Plenas Semijoias. A gente vai deixar o arroba aí de todos os patrocinadores na descrição, tá? Aqui a tesourinha também. Obrigada. Olha. Então, vamos seguir. Vamos. Prisão. Sem marido preso, você também. Marido preso, Como é que irmão foi preso. E 4 meninas, né, da minha família, minha irmã, minha cunhada e a ex-esposa do meu primo. Foi aterrorizante, né? A gente nunca acha que vai ser preso. Né? Você acha... Eu não achava, não sou bandida, não vou ser presa. Então, de tudo que você imagina que você pode viver, eu imagino que você pode ser assaltado. Você pode sofrer um acidente, você pode ter um câncer, você pode ter várias coisas. Agora, ser presa, não. Eu nunca achei que eu ia ser presa. E aí, a gente foi... Além da prisão, eu acho que o que me doeu mais foi a exposição.
Porque você ser preso e de repente ninguém saber, no máximo seu vizinho, sua família. Pega aqui pra mim também, por gentileza. Aqui, isso aqui, Isso. né? Se você já, o que você Eu já tiver. comi, né? Tá. Obrigada. Obrigada. Só pra não te atrapalhar na hora que você tá estiver bom. falando. Porque, gente, essa história é... E aí continua. Eu já tô sem fôlego aqui. E aí o que me deixou triste na época foi toda essa exposição, porque eu imaginei que ia se resolver quando eu saísse na minha cabeça. Mas lá fora, eu fiquei em cárcere 3 dias, né? Não, peraí. Gente, curiosidade. Eu não sei. O que é cárcere, Se Deus quiser, né? nunca saberei. Não o que queira que é? nunca saber. Cárcere Como a é gente... que foi? Como é que é? Tem gradinha igual... tem gradinha, a gente foi pra Polinter, igual né? na TV? É igual na TV. Pior, na verdade. Acho que é bem pior. E aí, eu vou contar uma história aqui que é engraçada essa parte. A gente chegou lá, era muito calor. Os homens foram pra parte de homens e a gente foi pra parte feminina. Eu não costumo Gente, ver e a nada gente é o quê? A família. A minha Vocês família. não estão entendendo essa Eu- parte. A família. Eu, minha irmã, né, minha cunhada e a minha quase cunhada também. E a gente chegou lá, né, assustada, ia passar lá e sabíamos que tínhamos que ficar presas ali até a audiência de custódia, que demorou 3 dias. Então, 3 dias sem comer, porque a comida realmente vem estragada. Não dá, é impossível, né? Uma comida estragada. E a gente bebia água do chuveiro. O chuveiro dentro da cela? Dentro da cela, dentro do banheiro. Quantas pessoas numa Aí cela? tinha ali mais ou menos, éramos 4 e tinha acho que mais umas 4 ou 5 com crimes todas juntas, não tem essa de crime administrativo ou crime. Inclusive, uma das presas tinha assassinado o marido que bateu nela, que ela não aguentava mais apanhar. E aí você fica naquela situação assim, ela não é uma pessoa ruim, ela se defendeu, né? Mas é um assassinato. Sim. Outras era tráfico, muito tráfico. Você vê pessoas que não tiveram realmente, talvez, a mesma oportunidade, né? A gente não sabe. Você começou a se compadecer dos presos. Eu comecei a olhar o outro lado, sabe? Mas Deus é tão maravilhoso que às vezes as pessoas acham assim, e aí Deus nessa hora? Ele foi tão maravilhoso que a gente chegou lá, uma das presas estava lá meses, porque ela estava de castigo, ela falou que ela tinha fugido, né, E aí, quando volta, fica de castigo alguns meses lá para poder cumprir a pena. Então, era como se fosse a casa dela. Ela sabia tudo. A gente chegou tão assustada. E ela via que a gente não era bandida. Gente. Ela forrava as camas. Ela forrou a cama pra gente dormir. Eu achei isso tão... Imagina como Deus é carinhoso. Ele coloca pessoas, né, no seu... Uau, Camila. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Eu ia dormir num colchão, imagina, né? Ela foi lá, ela forrou, ela deu pasta de dente pra gente, ela conversava, ela acalmava, queria saber o que tinha acontecido, né? A gente conversava. Então, mas o pior, Pamela, que hoje a gente ri, né? A gente tenta rir porque passou. E Deus fez de uma forma muito leve. Acho que o Senhor, ele pegou o peso para ele. Nesse dia, eu não sabia que ia ser presa. Para mim, eu ia só fazer um depoimento. Sim. A calcinha que eu estava rasgadinha do lado. Sabe quando você não quer jogar fora? E ele chegou lá, era um calor insuportável, você precisa tirar roupa. É aquele calor de 40 graus do Rio de Janeiro, sem ventilador, então não tem como. Eu cheguei lá, tava todas elas peladas. Eu, meu Deus, o que é? Pra onde é que eu tô entrando? Gente, essa galera tá que história é assim. essa? Ai. Eu falei, essa galera tá assim, por quê? E aí, meia hora lá dentro, a gente entendeu. Não tem como ficar de roupa, não dá. É impossível, é muito calor. Era fevereiro, né? Verão no Rio de Janeiro, e na prisão é bem pior. E aí a gente teve que tirar a roupa, meu Deus. Aí as meninas, quem tava, né, com uma lingerie bonita, a minha cunhada tava com uma lingerie linda. Eu falei, meu Deus, como é que deu tempo de a polícia lá na sua casa, você botar uma lingerie dessa? A gente até brinca, ela era solteira. E eu, casada, pós-filho, bebê com 2 meses, tava com a sutiã de amamentação, uma calcinha feia, assim, da vera rasgada. Pós-filho, bebê com 2 meses. você foi presa, sua filha... Com 2 meses. Com 2 meses. E minha tia tava começando Meu a cuidar Deus, pra Camila. mim na época. Eu lembro que meu marido falou assim pra ela, tia... Nossa, calor, leite vazando. Tudo você pode imaginar. Tudo. E é aquele... Você fica mais sensível. Meu marido falou assim, tia, você fica com ela, com a Eva, né? Até a gente voltar, a gente achou que a gente ia voltar no mesmo dia, né? Tipo assim, minha mãe já estava sofrendo com 3 filhos sendo presa. A gente não podia deixar minha filha, né? Sim. Aí minha tia, tá bom. Quando eu voltei 3 dias depois, 4 dias depois, minha tia estava lá. Ela não saiu da minha casa. Ela ficou com a minha mãe e ficou lá com a minha filha cuidando. Eu achei isso tão lindo. Ela falou, ele pediu para eu ficar até... E se eu tivesse ficado alguns meses? Ela ia ficar. Ela ia ficar. Eu achei lindo aquilo, porque até quando eu cheguei, você pega o bebê, mas você não tem nem condições.
de cuidar, né? Aquele bebê precisava de toda a atenção do mundo. Era um bebê de 2 meses. E a minha cabeça a mil, eu não conseguia nem ser mãe. Nossa. Naquele momento você nem é mãe, você nem é empresária, você não é filha. Você é presa. E seu marido É preso. É horrível. Assim, Nossa, você acho que até a sua identidade como mulher, você... Você perde tudo ali. Foi muito complicado. Os primeiros dias foram mais complicados e saber que eles foram... a gente foi solta porque eu tinha um filho, né? A minha bebê. A prisão foi toda em cima de mim. Se vocês olharem as matérias, é como se eu fosse toda a mandante, a criminosa. Uhum. E eles era como se fosse, né, da minha equipe. Da minha equipe. Aí meu marido e meu esposo, meu irmão foram levados mesmo para cumprir pena. E todas nós tínhamos filhos. Todas. E aí eles deixaram a gente cumprir em casa, né? Prisão domiciliar. Que também é tão ruim quanto, né? Você também não pode sair, não pode usar telefone. Foi bem difícil também essa parte. É bem, né? Olha, quando eu relembro, assim, eu fico, meu Deus. Eu lembro que minha mãe tinha que orar, assim, de 3 em 3 horas. Eu falei, mãe, vamos se ajoelhar e orar de 3 em 3 horas? Porque começava a me dar tremedeira. E eu fiquei, agora não é a hora de ter transtorno. Eu não posso ficar depressiva nem com medo, não posso. Eu tenho que voltar. E você teve algum momento de, talvez, uma depressão pós, mesmo que não no momento, mas assim, no momento que eu digo tão perto, mas de repente 1 ano depois? Não tive, porque logo depois o Senhor, ele... em alguns momentos, Deus mandou algumas pessoas para falar. O próprio policial falou, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso na hora que eu estava indo. Então eu guardei aquilo. Falei, cara, se ele falou isso para mim, não foi à toa. Só que ele falou algo para mim, ele falou, o CT Multas acabou, Camila. Quando você resolver isso, você é muito... Ele falou para mim, você é muito inteligente, então monta uma outra empresa, não sei o quê. Mas eu falei, mas eu não vou montar. Eu pensei, eu não posso montar outra empresa, porque senão eu vou assumir como se eu fosse errada. Eu não posso, eu tenho que provar. Nossa, que chave. Aí eu falei, não, eu não sou errada. Eu não vou falar o que... E se ele falou que Deus faz tudo para o bem, eu sou o CT Multas, a gente vai continuar sendo CT Multas, passando por essa situação. Uma hora eu vou provar. E aí a gente continuou sendo... eles pegaram todos os telefones, tudo, mas o telefone do CT Multas eles devolveram. Então eu tinha como falar com os clientes ainda, sabe? E aí eu continuei, falei, bom, vamos continuar. E os clientes foram muito fiéis. Não, você está falando, minha cabeça já está aqui. Começa a mirabolar. Porque assim, e aprender mesmo assim com você, porque o que você está trazendo é que se eu estou correta no que eu faço, eu não preciso arredar o pé daqui. Não importa o que as pessoas falavam, né? E em muitos momentos na nossa vida, a gente, por... até muito, muito menos que isso. A gente quer sair dos ambientes nos quais nós estamos inseridos, estamos levando uma vida digna, diligente, ali com correção, com ética, e aí começa, de repente, a nossa reputação a ser colocada ali na mesa, né, para que as pessoas possam falar, e a gente rapidamente quer até mesmo sair e fugir, né, desses ambientes. E aí o que você está dizendo mesmo que a minha reputação tenha sido impactada, eu sei quem eu sou, eu sei o que é o meu negócio, o que representa para as pessoas, eu vou permanecer. Era isso, pensei nisso. Eu queria continuar ajudando os motoristas que os meus clientes falavam, a gente sabe quem você é. Por favor, não para. Porque eu acho que eles sentiam assim, quem vai cuidar da gente? Porque outras pessoas estão cobrando horrores. As pessoas, porque no mercado aí fora, cobra-se muito caro, né? E eu era a única... De repente, no nível da multa até, né? Porque se a pessoa vai pagar, sei lá, 2.000 de multa, se cobrar 500, já está no lucro. Por exemplo, uma lei seca, né? Que a galera cobra aí de 1.500 a 3.000, a gente cobra 350. 350 a pessoa consegue pagar, né? Caramba, Camila. E muita gente fala assim, mas não entende. Mas você cobra lei seca, as pessoas não podem dirigir alcoolizada. Sim, não podem, mas o nosso sistema hoje, as pessoas, é placa clonada. Imagina, você tá com uma placa clonada, você não passou numa lei seca, alguém clonou a sua placa e você tem que pagar 3.000 ainda para recorrer uma multa. As pessoas esquecem que a gente está no Rio de Janeiro. Né? Não é só você não dirigir alcoolizado, é o que pode fazerem com a sua placa, com os documentos, né? Então acontece muito isso, né? Da pessoa estar em casa. Na verdade, vocês defendem inocentes, é isso, né? Às vezes nem tanto inocente, pode ser acontecer da pessoa
Não vou falar que todo mundo que é multado é inocente. Às vezes você vai lá, é de madrugada, você tá com medo de parar. É o Rio de Janeiro, você vai parar no sinal? A pessoa tem medo. Sim. Então, avança o sinal, mas eles têm chance de se defender. Então, é isso que a gente faz, cobrando a partir de 35. Essa possibilidade. Se é uma possibilidade. Se a eu não partir de fizer, R$35. a partir de R$35. Uau. Porque é o que a gente fala, os pontos se mantêm zerados, as pessoas precisam manter a CNH. A multa não tem como a gente falar se vai ganhar ou não tem como garantir. Isso vai depender muito da situação que você foi. Então, a gente cobra um valor que dá para você pagar, para os pontos manter zerados, para você continuar dirigindo. A importância maior é manter o condutor dirigindo, para que ele possa continuar trabalhando. Esse Perfeito. é o nosso... E aí, você foi para casa, Tiago ficou, né? Tiago ficou, e aí a gente começou lá, a comida é precária, então a gente começou a enviar semanalmente caixas com, tipo, possíveis café da manhã, lanches, né, para poder ele conseguir se alimentar lá dentro. O advogado, Deus enviou um advogado também, maravilhoso, que foi na minha casa, se compadeceu. Eu falei, no momento não tem como te pagar, vou ter que vender algumas coisas. Ele, não, fica calma. Fica calma, vai dar certo. Uau. Nem que ele até falou, nem que você é muito boa, nem que eu coloque você para trabalhar comigo, né, fazendo recurso, nem que seja. E aí, tá bom. Mas ele aceitou, assim, Deus foi enviando. Foi enviando. E aí eu voltei a trabalhar, os clientes voltaram. E aí começou as coisas fazerem sentido. Aquilo tudo que eu tinha achado que era ruim, que para mim estava me expondo, algumas pessoas falavam mal, mas quem tinha interesse de fazer o serviço começou a me conhecer. Porque estava estampado em todos os Eles falaram para todo mundo que eu cobrava R$25 para anular todos os pontos. Quem não quer? Gente, uma propaganda gratuita e aí, realmente, em todas as emissoras do país. Onde eu ia conseguir fazer na sua porque foi Band, Globo, SBT, Record. Todo mundo. Tino Júnior todo dia, tarde, todos os dias. Jornais impressos também, eu vi o Dia. O Dia. Diário também. E aí, pra mim, assim, as pessoas que falam mal de você é quem não quer seu serviço. Quem tanto faz, só quer falar mal, né? Sim. Mas quem conhece imagina, poxa, eu acho que dá pra ela me defender. Eu acho que ela sabe o que ela tá fazendo. E aí, quando a gente voltou... Voltou com muito mais força. Aí voltou, realmente, aquilo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aí a gente viu, eu falei, nossa, o Senhor mudou. Né? O Senhor pode mudar tudo. E ele mudou aquela história de ruim, rapidamente, para bom. Assim, eu lembro que no mesmo ano, financeiramente, a gente conseguiu comprar tudo melhor. Uau. Porque eu falei assim, falei pro meu marido, poxa, eu perdi iPhones, né? Todas as coisas. Eu falei assim, amor, pra eu não ficar triste, eu quero comprar tudo melhor. Tudo melhor, pra, tipo assim, ter aquela sensação que eu não perdi nada. E a gente foi comprando todos os computadores melhores do que a gente tinha pra equipe. Os meus foram melhores, então aquilo que eles levaram já não fazia mais sentido. Até hoje eu não recuperei. Hoje em dia são velharias, né? iPhone 11, imagina. Mas o Senhor deu tudo muito do bom e do melhor. E no mesmo ano. Foi meses depois. Perfeito. E aí, então, esse avanço, assim, você consegue trazer pra gente duas estratégias, assim, uma que tenha dado certo pro seu negócio, especificamente, né? Pra quem nos ouve, empreende. Uma estratégia que deu certo e uma estratégia que não deu tão certo. Começa com a estratégia que deu errado pro negócio. Algo que você tenha feito e, de alguma forma, não tenha sido tão vantajoso. Eu acho que o que eu tenha feito, eu confiei muito. Eu achei que todo mundo era como eu. E no livro eu conto como é que eu caí nessa situação. Foi confiança. Eu confiei muito nas pessoas, então isso eu acho que eu deveria ter sido... Depois disso eu comecei a ter mais maldade. Um pouco menos coração e um pouco mais menos razão. Coração, né? Como eu não tinha contato com as pessoas, então eu tinha acesso. E as pessoas ruins também existem e elas querem tirarem proveito, né? Por mais que o Senhor estivesse comigo em todo momento, eu acho que eu fui ingênua em algumas situações. Sim. Então, eu acho que a gente precisa se precaver, com certeza. Seria a que deu errado. E o que deu errado. Certo? A que deu certo, acho que todas as vezes que eu fui atacada, eu devolvi esse ataque e deu certo. Por exemplo, o Detran atacou com meu marido ficando 10 anos. A gente devolveu com recurso de multas e mudou a minha história. E hoje eu sou empresária, né? Eu era uma pessoa que trabalhava em loja e hoje eu tenho a minha empresa, né? Sim. Então, primeiro foi um ataque. Às vezes a gente fica tão impactado com os ataques, mas esse ataque pode ser do tipo, opa, vou te empurrar. De repente é a sua oportunidade. Uau. E aí o segundo foi a exposição, né? Eu tinha que me posicionar, eu sou muito tímida, mas eu tinha, e eu falava, não, tá bom.
que eu ganho tá bom, porque eu não era muito, queria muito, né? Eu já estava no condomínio. O condomínio era meu sonho principal. Eu já estava no condomínio, então... Já cheguei onde eu quero. Eu falei, eu pra vou que ficar mais? me expondo na internet para as pessoas falarem de mim. Eu sei quem eu sou, eu não preciso disso. Mas aí, quando falaram mal, eu falei, poxa, agora eu vou ter que colocar minha cara e mostrar quem eu sou, né? E aí, quando eu fiz isso, eu comecei a pedir para os clientes feedbacks. E aí, no Google, a gente começou a ser a empresa mais bem falada. Do Rio de Janeiro, da nossa área, a gente é a mais bem falada. E isso rendeu uma matéria. Alguém um dia me ligou e falou, poxa, eu posso fazer uma matéria falando sobre isso? Acho tão legal. Ninguém fala do serviço. Hoje em dia, as pessoas falam com tanto carinho no seu serviço. Aí eu falei, sabe por que eles falam com tanto carinho? Porque a gente entrega muito cobrando pouco. E as pessoas... E por que eles não falam com tanto carinho dos outros? Porque eles pagaram muito, eles acham que é obrigação. Uau. Né? Eu te paguei 3 mil reais. É um delivery ali que você aí imagina, entrega. Ele me cobrou, sei lá, 50 reais e me livrou. Me entregou isso tudo, esse atendimento, com esse cuidado, com esse exatamente. zelo. Aí você vê vários homens, que é difícil homem, né? Sim. Se expor na internet para escrever textos lindos. Então, de agradecimento. De agradecimento. É tão incrível. lindo, sabe? Deles contando isso foi muito legal, é muito impactante. Então, essa é a segunda, né? Isso. Acho que foi isso. Não, você falou de e devolver. a prisão também, sempre, a prisão, né? Sempre devolver com uma forma, eu acho que... Com trabalho, né, Camila? Tudo que você está falando envolve devolver com trabalho. Com trabalho, com entrega gratuita, com sem serviço. Sem raiva, devolve o seu melhor. Eles te dão da forma deles. E aí você devolve com o seu melhor. Se a gente é bom, se a gente é uma pessoa boa e tem intenção boa, acho que vai dar certo. E o que você está falando se assemelha muito com a história de José, né? Prisão, contexto familiar, sendo aí a sua família subsidiada por você e por Tiago. Então, ele também traz essa conclusão no final de tudo que aconteceu de ruim foi convertido em bênção, né? E tamanha bênção que hoje em dia temos um livro. Gente, Camila, escritora, inclusive, publicando com a nossa editora. Que honra ter uma mulher como essa como cliente. Uau. Tô muito orgulhosa desse projeto. Deixa eu babar aqui, tá, Camila? Ficou lindo, Me né? deixa. Esse aqui é meu momento. Verdade. Aqui um livro, gente, muito bem diagramado. Toda a revisão feita pelo nosso time. Eu coloquei um vernizinho aqui, porque a cara de Camila, essa riqueza. Gente, tudo muito lindo. Tem verniz também na foto dela aqui, ó. Tudo lindo. As folhas com capítulos... divididos aí com uma folha impressa em preto, sabe? Trazendo bem a personalidade dessa mulher forte, Operação 0 pontos, do caos à reconstrução, a verdade por trás da manchete. Então, chegou a hora de compartilhar a verdade, a sua versão, né, sobre os fatos. E acredito, você nunca, acho que participou de algum podcast para falar sobre isso. O livro é o momento que você encontrou. Foi o momento. O Senhor, ele precisa me... Eu fui convidada para fazer um programa, né, 2 meses atrás, e aí eu falei dessa história, era assim, adivinha quem foi preso injustamente? Aí eu fui, e contei lá mais ou menos. E aí eu pensei, mas poxa, eu preciso ter isso explicando, né? E a ideia do livro foi essa. E o programa que eu achei que ia sair foi cancelado. Não conseguiu verba e não foi ao ar. Aí eu falei, nossa, olha o que Deus fez. Eu nunca, assim, se dependesse de mim parar para escrever, não ia ter feito. Aí conciliou de você ir no culto, né? Pregar, falar da sua editora. Eu falei, bom, acho que é a hora. Acho que eu tô com um livro, ela tá com uma editora, eu vou falar com ela. E você me inspirou, né? E graças a Deus que você falou sobre fazer impresso, que a minha intenção era só ter, né, um PDF, um e-book para contar. Não, uma história dessa. E daqui a pouco também evento de lançamento de livro. Tem que ter um auê, gente. Não tem como. Uma história dessa tem que ter uma celebração, tem que ter festa o ano inteiro, Camila. Tem que ter festa as pessoas que estão lendo estão admirando muito e falando sobre isso, da gente não parar nos problemas, a gente tende a parar. Se eu tivesse parado, onde eu estaria? Na loja ainda, meu marido, no mototáxi, sabe? Onde estaria minha família? De novo, do outro lado do Kititi, a gente estaria lá. De novo. Porque era isso que teria acontecido, a gente parar, né? A gente não pode parar. Nossa, e assim... O quanto nós, como empresários, né, somos peças chaves nas quais Deus quer usar
para reposicionar a nossa casa. Hoje a minha mãe trabalha comigo, né? É a minha colaboradora, vamos dizer assim, né? E eu vejo o quanto Deus me abençoa para abençoá-la. Tudo que você falou gira em torno de um princípio que eu tenho vivido muito na minha vida, nessa estação especialmente. Eu tenho entendido com o Senhor que alguns recursos chegam à minha mão para que eu possa repassar. E se eu não tenho ímpeto e o entendimento de repassar, eles apenas não vão chegar. Então, houve um momento em que a minha empresa quase quebrou, né? Com o nascimento do meu filho, muita coisa aconteceu e a minha empresa foi quase pro buraco. E eu lembro que eu fiquei com um cliente apenas e o Senhor me dizia, esse cliente não paga a você, esse cliente paga a sua mãe. Uau. Então, você não tem mais salário. Pague a sua mãe. E à medida que todo mês eu ia pagando a minha mãe e não entrava nada para mim, mas eu estava entrando dela, né? Eu fui vendo o Senhor estendendo graça e favor até, né, o dia de hoje, em que surgiu uma editora além da agência que está permitindo a gente monetizar bem mais, fazer o Redcast, que já era um sonho antigo. Então, assim, tudo gira em torno de generosidade. Tudo gira em torno de generosidade. Tudo que você falou aqui tem muito mais da sua família do que de você, Camila. Assim, não sei se você consegue perceber, mas tudo que você tem porque você entrega. Não é porque você precisa. Tá entendendo? A gente começou a perceber isso. Cada colaborador que eu achava que eu não ia poder pagar o salário, ele sempre... Só para você depois falar sobre e misturar tudo, né? Você foi chamando as pessoas da prisão que foram sendo soltas, esposa de preso, para trabalhar com você. Foi. Como é que foi isso? Aí, nesse momento que meu marido ficou preso, ele conheceu várias pessoas, várias histórias, e uma das histórias era um rapaz que ele já tinha sido envolvido. E ele falou, a minha esposa é evangélica, ela tá sem emprego. Você pode... Era pandemia, né? Pós-pandemia, eu tava sem emprego. E aí, as pessoas já falam logo, é evangélica, né? Tipo, vocês também são... Uhum. Ela não é como eu. Acho que ele quis dizer mais ou menos isso, sabe? Ela não é como eu. Nossa. Ela é diferente. E como o evangelho ainda caracteriza pessoas, né? E as coloca num lugar de confiabilidade, né? Eu falo muito isso pra ela. Eu falo, você tem noção o quanto Deus te ama? Porque meu marido teve que estar na prisão pra você estar aqui... Eu entendo o quanto ela é importante para Deus. Hoje ela está até um pouco afastada. Eu fico, mas olha como você é importante, olha como você está aqui. Ela não tem família, né? Não tem pai, não tem mãe. E a gente tem uma família tão unida. Ela fica assim, nossa, é tão unida você. Mas eu falei, mas Deus foi lá. Te deu um namorado que foi preso. Foi um namorado, não era marido. Era namorado que foi preso. Ela não deixou ele. Ficou namorando mesmo sem ver. Ela foi bem fiel. Mas na hora certa ele foi lá e falou, olha, eu tenho... E apresentou ela pra gente, deu um boom na vida dela, absurdamente. Deu uma família pra ela, né? Porque hoje ela tem uma família. O que ela precisar, a gente tá ali de suporte. Então, eu vejo que... me lembra aquela música das 99. Deus deixa as 99 para buscar uma. Então, eu entendo. Tem gente que fala assim, mas e se você não tivesse sido preso? Não, tem muitas coisas que aconteceram a partir disso. A gente tem que estar pronto pro bom e pro ruim, né? Foi ruim, mas com Deus é mais leve. Ele fica com a parte mais pesada. E aí essa menina veio, ela é maravilhosa. Ele também saiu, e aí eles casaram, e agora ele não faz mais parte, né, das coisas erradas, está buscando fazer o certo. Então você fazer parte desse tipo de história é maravilhoso, porque Deus ama todos, né? E eu acho que ele está querendo resgatar a cada um. E foi muito bom. Nossa, gente, estamos chegando ao fim do nosso episódio. Eu ficaria aqui perguntando coisas a Camila o dia inteiro. Muito bom falar eu quero ver aqui o que eu consigo ainda te perguntar pra gente poder fechar. Antes de fechar, eu preciso falar de Valadão e Vilar Advogados. Camila falou aqui sobre a importância de ter uma defesa nesse momento tão difícil. E eu sou suspeita, é um escritório já muito conceituado, né? Já há mais de 4 décadas ali em Bangu, escritório da Cláudia Valadão e da Bruna Vilar, trata de questões de família, trabalhista, enfim. Se procurar, com certeza vocês terão aí bons resultados, uma boa consultoria, elas são incríveis, são clientes da agência também, tá? E agora patrocinam também o nosso podcast. Então, para fecharmos aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada, Camila. Eu quero te perguntar se
Fé e negócio se misturam, tá? É o tema do nosso episódio de hoje. Não tem como falar de Camila Gomes sem falar de fé e resistência, né? Então, você já vai responder. Deixa eu só ver aqui se eu não tô deixando passar nada. Tudo certo. Então, me diga aí. Eu vou acrescentar uma no final. Planos futuros para CT Multas. Então, primeiro, fé e negócio se misturam? Se misturam muito. Eu falo que eu vivo, como Deus é meu sócio, imagina. Eu vivo de fé. Então, às vezes as pessoas me perguntam assim, me dá algumas dicas de como você prosperou e tal. Eu falo, gente, é fé, é jejum, oração, propósito, é sempre fé. A última vez assim que a nossa empresa deu um boom absurdo, que eu pude comprar jet, trocar de carro muito rápido, foi uma reunião do pastor. Lá eu lembro que ainda porque ele queria, eu não tinha porque ele queria, mas a gente chegou em casa... Era para, de repente, aumentar o investimento para algo específico era pra naquele gente momento. Investir naquele momento ali, se tivesse um dinheiro guardado, investir ali para poder... Era uma coisa assim... Eu não tinha dinheiro para aquilo ali, né? Mas eu entendi... Para subsidiar a igreja, para algo específico e pontual. Algo específico ano passado, Perfeito. E aí, quando eu cheguei em casa, falei, poxa, falei pro meu marido, a gente não tem dinheiro guardado. Eu falo assim pra ele, tem gente que quer guardar 1 milhão. Eu falo, vamos gastar 1 milhão esse ano? É muito bom gastar 1 milhão. Porque é com a gente, com a nossa família e com as empresas que precisam. Se alguém pede alguma coisa, a gente empresta. Se precisar dar, a gente dá. Então, a gente gasta. A gente vive sobre todos os dias a provisão de Deus e Deus envia. Então, eu nem sei dar outros conselhos que não sejam de fé. Então, assim, tem que ter fé. Aí você tem que jejuar. Você tem que orar, você sobe monte, né? Eu ainda não subi. Quando eu começar a subir monte... Já tá aqui o convite. Eu vou subir monte, ainda não subi. Mas jejum, oração e propósito com Deus. Enfim, aí nesse dia eu falei pro meu marido, poxa, eu fiquei triste, a gente não tinha como doar nada. Ele falou, vamos aumentar nosso dízimo, vamos orar a Deus. E vamos pedir para aumentar. Mas para aumentar o dízimo, olha isso, a gente só queria aumentar. A gente pediu, Senhor, multiplica para que a gente possa dar o tanto. E já era um valor muito grande. E no mês seguinte, o Senhor foi muito rápido. Mais uma vez o propósito. Aí eu falo assim, meu marido é bênção, porque ele entende isso. Eu falei, tem noção? A gente aumentou o dízimo. Vai na loucura junto, né? Muita gente falaria assim, mas você dá tanto de dízimo, mas olha o quanto sobrou pra gente. As pessoas não olham isso, né? E assim, o que você tá falando... Ai, meu Deus, a gente precisa fechar. Mas fechar. assim, isso que você está falando é algo que eu vivo e também responde a essas perguntas quando as pessoas... E assim, é muito legal quando você vê que há uma... tudo muito alinhado, há um alinhamento, né? É como se esse é o padrão de comportamento do céu. Eu lembro que quando eu trabalhava CLT, eu recebia um valor X. Vou abrir aqui, né? No início, cerca de 1.180, né? E aí depois foi escalando, fui sendo promovida. E eu lembro que quando eu recebia já esse valor, eu coloquei o valor que eu gostaria de receber. E aí eu passei a dizimar, não o valor que eu recebia, mas o valor que eu gostaria. Eu queria ter um salário de 3.000 na época. Aí começou a 300. 300. Mas você ganha 1.100. E essa conta a gente não vai fechar, não adianta. Não, porque eu vou esperar. O semeador saiu a semear. Sim. Então, eu vou esperar ter a semente. Não. Eu acredito que eu terei, por isso eu entrego. É isso. E aí, eu dava R$300 de dízimo. Esse hábito eu fui nutrindo e foi mudando a minha vida. Vamos fechar? Vamos fechar. Falando sobre planos futuros para CT Multas. Bom, o CT Multas tá fluindo, né? Agora, a gente começou a abrir, a gente era totalmente online e a gente abriu a primeira loja física e a gente está se organizando com todo esse crescimento. Ontem eu li eu tô sem tempo de trabalhar lá. Desde que eu voltei do casamento, tá tudo em relação ao livro. Toda semana. Linda! Aí o Senhor falou ontem comigo que eu estava lendo Salomão ontem, quando cessou as guerras, ele construiu o templo. Então, cessou, acho que um pouco das lutas ali no CT Multas, e eu estou podendo vir agora, acho que o meu foco total vai ser no livro mesmo. Lá tá fluindo. A repercussão do podcast também. Toda essa parte de divulgar o que o Senhor fez na minha vida mesmo, dessa parte ministerial. O Senhor está colocando uma lente de aumento. Então. Uma lente de aumento. Em cima, o CT Multas está realmente... Já é muito grande, ele é muito grande. Não tenho nem... Hoje, eu tô
nele ali é mais aumentando a vida. Eu acho que eu comentei com você dos meus colaboradores, como eu posso melhorar. Sim, né? você falou, tá Essa semana totalmente eu viajei, focado em crescimento na melhora deles, da equipe, na melhora da vida. Para que eles cresçam. Hoje, financeiramente, a empresa está bem, eles estão bem, mas hoje a gente está com mais foco no crescimento deles, na saúde. Eu quero, no futuro, poder pagar viagens nas férias, as coisas da vida dos colaboradores. Hoje a gente está mais focado nisso, na vida das pessoas, sabe? Mudei a minha história, da minha família. E agora está sendo de pessoas que eu estou conhecendo, os colaboradores, que saiu da minha casa. Então, não está mais sendo só família, está sendo pessoas da igreja, pessoas que eu estou conhecendo. Então, o foco hoje é esse. Não é mais crescimento, dinheiro, ou abrir. Teve um momento que eu quis abrir, sabe? Uma em cada... Mas eu falei, não, já tá bom. Acho que é isso, é focar na vida deles, né? Hoje tá sendo mais pessoas, vida e pessoas. Acho que é mais isso que Deus quer da nossa vida. Você quer deixar algum recado pra gente poder encerrar? Obrigada. Obrigada aos nossos patrocinadores. Estou muito honrada de ter você aqui. Ai, gente, eu quero agradecer muito pelo convite, Pan. Eu acho que demorou 4 anos para poder escrever essa história, porque a Pan não abriu a editora dela antes. O Senhor estava aguardando, né? Você demorou. Obrigada, Senhor, por guardar para mim essa história. Eu não sei onde vai levar, assim como eu não sabia o que ia fazer a prisão. Eu sei que é algo grande, a gente não sabe, né? Então a gente vai esperar. Né, o Senhor, eu não consigo visualizar. Me tirou de uma zona de conforto que eu trabalhava na minha casa, sem câmera, sem nada. Para mim é muito difícil ouvir falar. Mas foi muito bom, espero que seja, né, muito, muito bom. E é isso, eu não sei o que o Senhor vai fazer, né? Mas eu sei que é algo grande. Vamos aguardar e orar e entregar. No futuro a gente vai falar, poxa, foi aquele propósito. Mas se tocar na vida das pessoas, eu acho... Meu marido já falou, eu não sei se é financeiro, Camila... Esse propósito, porque a gente está... Eu me considero bem, porque se você pagar as contas, você está com as pessoas bem, por que querer mais, né? Talvez... A gente não consegue nem vender, muitos eu dou, tá? A maioria eu tô dando. Ele, meu Deus, eu não tô conseguindo vender. A gente tá doando, gente, que coração. Porque é tão lindo, né? Poder abençoar as pessoas. E abençoa mesmo, porque a leitura desse livro... E, assim, é um livro muito fluido, assim... Dá vontade, né, de terminar. Todo mundo falou isso. E de muito fácil compreensão, assim. A linguagem é absurdamente leve. Ah, eu sou suspeita, né? Você ficou lindo. E é isso, gente, em tempos de guerra, às vezes a gente não sabe o que fazer, às vezes a guerra vem só pra gente se levantar e não foi muito difícil. Eu creio que vai ser no nível de uma prisão, né? Eu creio que Deus, ele sempre faz conosco o momento de viver a honra no nível da vergonha. Nossa, verdade. Então é muita vergonha. Ser presa é muita vergonha. Ser exposta em rede nacional é muita vergonha. Então, Camila, vai ser muita honra. Muita Amém. honra. E eu quero encerrar aqui orando, né? Ai, gente, eu sou crente. Tá certíssima. Eu já tô aqui sentindo a presença de Deus já. Eu já quero já profetizar. Então, eu quero orar por você que está nos assistindo e que também está passando muita vergonha. A gente fala de tanta coisa, né, Camila? Sobre reconstrução do casamento, até mesmo da vida financeira, mas a gente pouco fala de reconstrução de reputação. Eu sinto... Reputação, entender que a família pode te ajudar, que minha família foi muito essencial, estar perto. Se alguém está brigado com os pais, com os irmãos, tenta orar. Sabe? Essa reconciliação familiar. O Senhor que escolheu seus pais, seus irmãos. Eu vejo que muitas pessoas falam, não falo com meus irmãos, não falo com meus pais, e de repente está aí. Eu acho que também o Senhor me abençoa muito por conta dessa relação que a gente tem. Somos diferentes? Somos, já brigamos? Sim, mas a gente conversa. E ora, crente é isso. Dá certo. Deus escolheu eles para mim, né? Eu escolhi meu marido, mas Deus escolheu os meus pais e meus irmãos. Amém, então a gente precisa honrar isso também. Amém. Vamos orar. Vou fechar orando. Senhor, muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial em que eu pude ouvir aqui, Senhor, e tantas pessoas que estão nos assistindo, a história da Camila. Deus, eu quero pedir, Deus, sobre a vida dela, mais e mais bênçãos dos céus. Pedir, Senhor, honra no nível da vergonha que foi sofrida, Senhor Deus. Senhor, eu te peço que o Senhor possa ampliar, Senhor, o seu negócio, alargar as suas tendas, para que mais vidas sejam alcançadas por aquilo que ela carrega, por todo o bem que o Senhor tem feito a ela, Senhor Deus. Quem sabe um centro de reabilitação para presos, Deus, já que ela viveu essa realidade, eu não sei, Senhor, que o Senhor possa trazer à mente dela agora aquilo que o Senhor deseja fazer, Senhor, para que o seu nome seja engrandecido através da vida
da Camila e de sua casa. Também quero pedir, Senhor, por quem nos assiste agora, que teve o seu nome manchado, que também teve a sua reputação prejudicada, que talvez está com vergonha de sair no portão de sua casa, na sua rua, talvez não algo em esfera nacional ou internacional, mas uma questão familiar, um nome exposto num grupo de WhatsApp, um nome exposto em um grupo de trabalho, em uma rede de contato ali comum. Senhor, eu não sei, mas o Senhor é o Deus que resgata a reputação. O Senhor fez isso com José, de preso a governador, de preso a governador. E é isso que eu quero profetizar sobre cada um de nós, Senhor, que nossas circunstâncias atuais não definam o nosso futuro. Senhor, que nossa reputação esteja guardada em Ti, para a glória do Seu nome. Amém. Gente, Amém. muito obrigada. Espero vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.